É, hora do Mão A. Nascida em uma família pobre, ela viu sua mãe ficando muito doente. Para ter acesso ao tratamento, sua família usou seu título como garantia. A dívida do tratamento era enorme e eles não tinham como pagar, quando o próprio imperador sugeriu que Ellie, a protagonista, se casasse com a família White como forma de pagamento. Agora, a protagonista tem que se casar por causa de uma dívida de família, e além disso, a pessoa que será seu marido é da família ligada ao demônio da geada, o monstro de todos os terríveis rumores. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Estou em Apuros porque meu marido é muito fofo, e espero que aproveite. A história começa com o céu azul do inverno, e a neve branca se acumulando nas vastas extensões territoriais. O Duque de White, o mais rico em todo o Império, era o único duque dentro do Império que já tinha tido um príncipe real. Inesperadamente Ellie se vê casada com essa família aos 13 anos, no grande castelo da família White. Essa reviravolta nos acontecimentos estava além das suas expectativas. Ellie nasceu em uma família nobre, mas falida e com seu nome reduzido a pó. Sua mãe, que no início estava doente, recebeu o tratamento da família imperial, o que levou a eles a deverem seu título de nobreza como garantia. Embora a saúde de sua mãe tenha melhorado, eles ainda carregavam uma dívida significativa que não conseguiam pagar. Alguns dias atrás, um membro da família real visitou o pai de Ellie, o Conde Blanchette. Ele propôs que se Ellie se casasse com a família White, o imperador perdoaria todas as suas dívidas. Isso pegou o pai de Ellie de surpresa, mas Ellie expressou sua apreensão sobre a família White, mencionando os rumores de sua associação com criaturas perigosas. Blanchette diz ao homem que Ellie é sua única filha. O homem simplesmente sugere que já que Blanchette não gosta da situação, ele deve apenas pagar a dívida ou enfrentar a ira do imperador. Blanchette, se sentindo pressionado, pede mais tempo para considerar. Se sentindo frustrada, Ellie percebe que seu pai está sob imensa pressão e não quer vê-lo sofrer, então ela decide concordar com o casamento. Agora, Ellie já havia chegado ao palácio. Lá ela encontrou um servo que lhe disse que ela poderia usar o quarto, e então ele iria se retirar. Ellie respondeu com gratidão, e ao abrir a porta do quarto, Ellie expressou sua surpresa, mencionando que não esperava um quarto tão grande quanto o da senhora da casa, apesar de estar em uma condição mais desgastada. Pouco depois, outra serva chamada Mari chegou, informando a Ellie que estaria temporariamente servindo a senhora. Ellie perguntou sobre o paradeiro do Duque, ao que Mari explicou que o Duque tinha deixado a propriedade para uma inspeção, e o jovem Duque tinha ido derrotar uma besta demoníaca. Ellie ficou surpresa com essa revelação, ao que Mari confirmou que era uma ocorrência frequente para o jovem mestre. Mari mencionou que da última vez que o jovem Duque saiu, ele realizou feitos notáveis, como eliminar bestas no Ermo do Norte, e também interromper a fonte de suprimentos do exército bárbaro. Isso deixou Ellie intrigada, se questionando se Mari estava mesmo se referindo ao seu marido como o jovem Duque. Ela pediu esclarecimentos e descobriu que o jovem Duque, embora ainda não fosse adulto, era de fato uma figura impressionante. Ela estava surpresa que um jovem de 15 anos participasse de batalhas tão perigosas. A garota perguntou sobre o retorno do jovem Duque, ao que Mari informou que ele voltaria em uma semana. O rei tinha instruído Ellie a receber o garoto em seu retorno. Ellie reconheceu isso, e Mari se ofereceu para mandar a refeição de Ellie para o seu quarto, o que Ellie aceitou agradecida, dando a Mari permissão para sair. Ellie observou o comportamento do Duque, concluindo que ele parecia severo e indiferente em relação ao seu filho. Ela se perguntou se ser um duque seria desafiador, e para sua surpresa, o duque parecia menos rústico daquilo ela tinha antecipado. Ela esperava ter uma impressão melhor de seu marido uma semana depois, quando o jovem finalmente retornou. Ela espiou furtivamente para ele, e ficou assustada ao vê-lo coberto de feridas. Ela perguntou por que ninguém estava atendendo aqueles seus graves ferimentos, enquanto o duque apenas repreendeu seu filho por sua demora e sua incapacidade de seguir ordens, não subjugando as bestas demoníacas dentro dos 3 dias especificados. Em resposta, o jovem duque apenas pediu desculpas, e Ellie, que observou essa interação, ficou profundamente entristecida. Ela ponderou como o duque podia usar uma linguagem tão severa com seu próprio filho, acreditando que deveria ser o duque quem deveria pedir desculpas, dado que ele repetidamente enviava um jovem para a batalha estando no castelo. Ellie duvidava se o duque realmente sentia remorso, e enfurecido, o homem atacou seu filho e o criticou por sua teimosia e falha em subjugar a besta demoníaca. Ellie estava perplexa sobre por que ninguém estava intervindo nessa situação. Finalmente ela se apresentou ao duque, o tratando como Vossa Excelência, e mencionando que era a primeira vez que o encontrava. A garota cumprimentou respeitosamente o Duque de White, se apresentando como Ellie Blanchette. O Duque a reconheceu como a criança enviada pela família real, perguntando por que ela estava lá. Ellie explicou que tinha vindo saudar seu marido, como sua esposa, conforme as ordens da família real.
O duque expressou sua desaprovação, se referindo ao jovem duque como um monstro, e questionando o reconhecimento de Ellie em ver ele como seu marido. Ellie reconheceu que ela foi enviada por Sua Majestade, mas ela também disse que respeitava genuinamente o jovem duque como seu marido, e estava preocupada com o seu bem-estar. Ela sugeriu que ele precisava de tratamento imediato. No entanto, o duque descartou a ideia, considerando o garoto como um monstro, indigno de cuidado. Internamente frustrada, Ellie questionou o tratamento do duque ao seu filho, se perguntando o que isso fazia dele. Ela então afirmou com firmeza que o jovem duque não era um monstro. O duque respondeu com escárnio, achando engraçado que alguém sugerisse que o jovem não fosse um monstro. Ele então dirigiu sua pergunta a Zachary, pedindo sua opinião sobre a declaração de Ellie. Zachary permaneceu em silêncio, o que fez o duque insistir ainda mais, esperando que seu filho reconhecesse suas palavras. Relutantemente, Zachary concordou, aceitando o rótulo de monstro se seu pai assim o considerava, enquanto Ellie ficou profundamente perturbada com a resposta de Zachary. O duque repreendeu Ellie, a lembrando de se lembrar de sua posição. Ele então dispensou seus soldados e partiu, deixando apenas Ellie e Zachary para trás. Quando Ellie se aproximou cautelosamente de Zachary, ele reagiu com surpresa, a advertindo para não se aproximar dele. Ela disse a Zachary que agora ela seria esposa, e Zachary expressou surpresa, mencionando que essa era uma novidade para ele, já que estava ausente lutando na guerra. Ellie entendeu que, dadas as circunstâncias, ele não poderia saber. Depois, ela ofereceu seu apoio a Zachary, mas ele pediu que ela se afastasse de novo. Ellie retrucou, perguntando se ele realmente queria que ela se afastasse, considerando o estado vulnerável de seu marido arranjado. Zachary se perguntou por que Ellie estava com ele quando todos os outros o evitavam. Ellie o ajudou a chegar ao seu quarto, mas ele logo desabou no chão. Ansiosa, Ellie perguntou se ele estava bem, ao que Zachary respondeu que estava, pedindo que ela parasse de sacudi-lo. Ellie insistiu que ele não deveria dormir ainda, pois precisava de tratamento. Vendo a condição dele, ela ficou profundamente preocupada, temendo que ele não sobrevivesse se não fosse tratado. Preocupada, Ellie gritou por ajuda, mas Zachary insistiu para que ela não chamasse ninguém. Ellie o repreendeu por sua relutância em procurar tratamento, mas ele implorou para não envolver os outros, com medo de que eles o vissem como um monstro. Ellie o tranquilizou, afirmando que ele não era um monstro, e pedindo para ele aceitasse rapidamente o tratamento. Zachary, surpreso com sua preocupação, se perguntou se ela realmente se importava com ele. Com raiva, Zachary questionou o entendimento de Ellie sobre ele, duvidando que ela soubesse quem ele realmente era. Ele expressou seu ceticismo, relembrando como as pessoas se aproximavam dele apenas por curiosidade, e depois o abandonavam com desprezo, sempre o deixando sozinho. Ellie expressou sua compreensão da situação dele. Ela reconheceu que ele era apenas uma criança, que necessitava de cuidados e tratamento imediato graças às suas lesões. Apesar de sua personalidade complexa, ela insistiu que não o via como um monstro. De repente, Zachary perdeu a consciência, deixando a garota profundamente preocupada e angustiada. Em seu pesadelo, Zachary ouviu pessoas o culpando pelas mortes de sua mãe, a duquesa, o chamando de monstro. Seu pai o acusou de sobreviver às custas da vida de sua mãe, enquanto ele também viu sua mãe dizendo que ela morreu por causa dele. Ele se considerava um monstro desde o nascimento, se perguntando se seria mais fácil se ele apenas morresse. Ellie o acordou desse pesadelo, o repreendendo por pensar em si mesmo como um monstro. Ela pediu para se levantar e tomar seu remédio, dizendo que já tinha tratado seus ferimentos enquanto ele dormia. Ellie ofereceu a Zachary o remédio, com o qual ele parecia não estar familiarizado. Ela brincou, dizendo que ele acharia o gosto amargo, e se ofereceu para ajudá-lo a tomá-lo se fosse necessário. Ele eventualmente tomou o remédio, e depois Ellie adoçou a experiência, lhe dando um doce. Esse gesto e sua atenção melhoraram o humor de Zachary, mostrando que ela realmente se preocupava com o bem-estar dele. Zachary achou o doce saboroso, mas questionou por que Ellie estava com ele. Ellie explicou que não podia deixar um paciente sozinho, e como ele não queria que ninguém mais fosse chamado, ela cuidou dele o dia todo. Zachary perguntou se alguém tinha lhe mandado fazer isso, o que Ellie apontou para sua personalidade complexa, sugerindo que um simples agradecimento seria suficiente. Depois de pensar um pouco, Zachary reconheceu a gentileza nas ações de Ellie e agradeceu, permitindo que ela fosse embora agora. Ele acreditava que estar ao redor de um suposto monstro como ele fosse desagradável, mas Ellie expressou seu desejo de ficar, sugerindo que sua recuperação seria mais rápida com sua presença. O garoto se surpreendeu e perguntou por que a presença dela importava. Ellie esclareceu que Zachary, como seu marido legal, era crucial para seu futuro, levando também Zachary a concordar com sua avaliação. Ellie revelou que estava lá graças à dívida de sua família com a família imperial, e à consequente desaprovação do duque a ela. Ela esclareceu que se algo acontecesse a ele, ela logo acabaria na miséria, o tornando a única pessoa em que poderia confiar em todo o ducado.
Por isso ela expressou seu compromisso de ficar ao lado dele, repetindo que ele era a pessoa de quem ela precisava. Surpreso, Zachary perguntou se ela realmente precisava dele, o que a garota, de forma decidida, o encorajou a não se ver como um fardo, pois isso o sobrecarregaria com um sentimento de culpa. De repente, Zachary sentia como se Ellie conseguia enxergar através dele. Ellie o aconselhou a descansar naquela noite e prometeu visitá-lo novamente no dia seguinte. Zachary se mostrou surpreso e perguntou se ela realmente planejava visitá-lo novamente, ao que Ellie confirmou, mencionando que sendo legalmente casados, agora eles eram aliados dentro do castelo do Duque, e com isso, ela se despediu. Sozinho em seu quarto, Zachary refletiu sobre Ellie Blanchett. Ele lembrou da promessa dela de visitá-lo novamente, além de seu apoio inabalável e sua declaração de que precisava dele. Ele também a reconheceu como sua esposa, se perguntando como deveria agir. Rapidamente Zachary percebeu que Ellie já tinha se tornado alguém de quem ele precisava. Ele lembrou com carinho de como seu quarto, antes silencioso e solitário, agora finalmente parecia um lar com as visitas de Ellie. Na manhã seguinte, Ellie acordou Zachary com uma saudação alegre, o encorajando a acordar. Despertando de seu sono, ele ficou surpreso ao ver Ellie, e perguntou quando ela havia chegado. Ellie falou para ele acordar, e ele garantiu que já estava acordado. Ela explicou que o médico tinha instruído o uso de uma pomada, e já que ele precisava que suas ataduras também fossem trocadas, ela poderia aplicar para ele. Zachary insistiu que podia fazer isso sozinho, mas Ellie apontou que ele não conseguia alcançar a lesão em sua cintura, o mandando parar de ser teimoso. Ao trocar as ataduras dele, ela perguntava se doía. Zachary lhe garantiu que podia suportar a dor, e Ellie expressou sua incerteza sobre o tamanho de sua dor, continuando a enrolar a atadura e se perguntando se estava fazendo corretamente. Apesar do desconforto, Zachary sorriu apreciando seus esforços. Durante o processo, Zachary comentou que Ellie não era boa nisso. A garota se defendeu, dizendo que tem coisas que os humanos não podem fazer perfeitamente. Zachary assumiu a atadura por um momento para mostrar a ela, o que levou Ellie a se perguntar quantas vezes ele já tinha feito isso sozinho. Ellie então sugeriu que voltassem, e ao aplicar pomada nas feridas das costas dele, ela notou algo incomum nelas. Ela começou a perguntar sobre suas cicatrizes, o que pegou o garoto de surpresa. Zachary, angustiado, empurrou Ellie e de repente a pediu para não olhar para suas cicatrizes. Confusa com sua reação, ela questionou por que ele estava agindo daquela maneira. Zachary pediu desculpas e ficou em silêncio, acreditando que se revelasse o motivo por trás de suas cicatrizes, Ellie passaria a desprezá-lo, e finalmente vê-lo como um monstro, assim como seu pai o fazia. Sentindo a inquietação do garoto, Ellie expressou compreensão, dizendo a ele que não precisava compartilhar seu passado se não quisesse. Ela o tranquilizou, dizendo que todos têm partes de sua história que talvez queiram manter privadas. Apesar da tensão emocional, ela o lembrou da tarefa em mãos, pedindo que ele se sentasse para que ela pudesse terminar de enfaixar suas feridas. Zachary concordou relutantemente, e enquanto Ellie continuava o tratamento, ela não podia deixar de pensar nas inúmeras cicatrizes que ele carregava. Ela refletiu sobre os prováveis maus-tratos que ele tinha recebido, e a imensa dor que deve ter suportado. Ellie também notou o comportamento negligente de um duque que parecia desconsiderar o bem-estar de seu filho, criando uma atmosfera silenciosa e cansativa no castelo. Ellie expressou sua raiva e preocupação em como menores como Zachary estavam sendo explorados para tarefas tão perigosas. Ela perguntou por que ele não estava zangado por ser empurrado para batalhas que ameaçavam sua vida, mesmo em uma idade tão jovem. Zachary estava incerto de seus sentimentos, então admitiu que não sabia como se sentir. Ellie, reconhecendo de novo o casamento legal deles, perguntou se ele os considerava uma família. Ela se pergunta se poderia ser desafiador para ele aceitar essa nova dinâmica familiar repentina. Zachary contemplou seus sentimentos, e expressou o desejo de se tornar uma família com Ellie, mas ao mesmo tempo, ele estava preocupado em esperar demais dela e potencialmente perdê-la. Ellie o tranquilizou, dizendo que eles poderiam começar sendo amigos, e Zachary se surpreendeu com a ideia. Ele mencionou que seu pai não queria que Ellie se aproximasse dele, mas Ellie disse que o Duque não era seu marido, ele que era. Ela perguntou se ele a odiava, ao que Zachary respondeu com um não. Ele expressou que sua hesitação em se aproximar de Ellie não era porque ele a odiava. Ellie o tranquilizou dizendo que confiava nele, e então lhe pediu para parar de dizer essas coisas. Zachary corou um pouco e logo agradeceu. Ellie o encorajou a sorrir mais, o chamando de bonito, acreditando que as pessoas adorariam seu sorriso. Zachary duvidava, se perguntando se as pessoas não ficariam repugnadas com seu sorriso, mas Ellie o assegurou que um rosto sorridente era bom e nada repulsivo. O garoto então pensa em Ellie e em como ela parecia feliz. Apesar de seu medo de se aproximar de alguém, ele está disposto a suportar qualquer ódio dos outros se isso lhe trouxer alegria e levantar seu ânimo. As criadas do palácio estão falando entre si, notando uma mudança no comportamento do jovem mestre.
Elas acreditam que sua nova bondade e sorrisos possam ser por causa da jovem senhorita Ellie. Elas mencionam que Ellie frequentemente entra e sai do quarto do jovem mestre, e Mary menciona o quanto eles têm conversado juntos lá dentro. Depois de ver o Duque, as criadas ficam perturbadas. Uma delas se desculpa e expressa seu arrependimento por falar sobre o jovem mestre. Mas o Duque as tranquiliza, dizendo que não é um problema. Ele então pergunta sobre a mudança de comportamento de Zachary, observando que ele realmente parecia ter se tornado mais gentil. A criada confirma isso, mencionando que agora ele até sorri para elas de vez em quando, e o Duque reconhece a informação com uma resposta pensativa. No dia seguinte, Ellie recebe um convite para tomar café da manhã com o Duque. Ela expressa seu nervosismo, falando que não conseguiu dormir bem. Quando Mary entra em seu quarto, ela pergunta se Ellie dormiu bem e comenta que ela acordou cedo. Ellie confirma que sim, e Mary, enquanto arruma o cabelo de Ellie, menciona que tanto o Duque quanto o jovem Duque estarão tomando o café da manhã juntos. Ela fala que Ellie finalmente poderá ter uma boa refeição com sua nova família. A criada sugere que ela se vista bem para a ocasião, e Ellie concorda, considerando que aquilo era quase como um jantar formal. Mary acrescenta que é um alívio que tanto o Duque quanto o jovem mestre estejam comendo juntos por causa de Ellie. A garota pensa que seria ainda melhor se não houvesse brigas. Ellie se surpreende ao ouvir uma batida na porta do seu quarto, já que não estava esperando ninguém. Quando ela abre a porta, ela encontra Zachary totalmente vestido e pronto. Surpresa, a garota pergunta se ele veio encontrá-la, expressando sua preocupação com sua recuperação, perguntando se estava mesmo tudo bem para ele buscá-la. Ellie nota que o rosto de Zachary está vermelho, e logo pergunta se ele está bem. Zachary fica envergonhado e não consegue falar, mas logo depois insiste que estava bem. Ellie menciona que ele não parece ter febre, mas pergunta por que ele gritou de repente. Acontece que o garoto está secretamente encantado com a aparência dela em seu vestido, pensando que ela se parecia com a lendária fada de Asha. Então ele lhe elogia, dizendo que ela estava realmente bonita, enquanto internamente sente seu coração acelerar. Ellie responde com um elogio, dizendo que ele também está bonito. Em seus pensamentos, Ellie reflete sobre o quão bonito Zachary era, se perguntando se ele é realmente seu marido. Os dois se preparam para ir tomar café da manhã, deixando Mary para trás lhes desejando boa sorte. Ellie oferece sua mão a Zachary e pergunta se ele pode caminhar, oferecendo sua ajuda se necessário. Zachary corre em resposta, enquanto Mary, que os observava, está radiante e surpresa, mencionando como ela não esperava que o jovem mestre fosse buscar Ellie pessoalmente. A criada está animada para compartilhar a notícia com suas amigas. Ellie observa a mudança repentina na expressão de Zachary, e se pergunta por que ele parecia chateado. Zachary pergunta quando ela se tornou tão próxima da empregada, e Ellie brinca, perguntando se ele está com ciúmes. Secretamente ela gostava da ideia de seu marido estar com ciúmes. Zachary pergunta se ela tem ficado no quarto de hóspedes, e ela explica que já que o Duque não gostava dela, ela não tinha muita escolha sobre o assunto. Zachary pensa consigo mesmo que aquilo era por causa dele. Percebendo sua tristeza, Ellie fica um pouco frustrada e o tranquiliza, dizendo que não era culpa dele, afinal, ela não era uma princesa. Ela diz que ele fica mais bonito quando sorri, e brincando, pergunta por que ele está com uma expressão tão séria. Ao ver Zachary começar a sorrir, Ellie pensa consigo mesmo em como ele era um bom ouvinte. Pouco depois, os dois estão tomando o café da manhã com o Duque. O Duque nota que Zachary não parece bem e comenta sobre isso. Zachary explica que ele sempre fica descontente na presença de seu pai, mesmo quando está sozinho. No entanto, o Duque observa que Zachary parecia estar se divertindo ultimamente, se aproximando da criança da família imperial, se referindo a Ellie. A garota reage com surpresa ao ouvir isso, e Zachary reconhece a observação de seu pai, admitindo que é verdade. O Duque parece surpreso com a resposta de Zachary, pensando em como essa pode ser a primeira vez que ele o respondeu. O Duque sugere que eles comecem a refeição, e Ellie expressa sua preocupação com o bem-estar de Zachary, notando que ele ainda não está totalmente recuperado e está tendo dificuldades até mesmo para se sentar. Então ela informa ao Duque que seu filho não está se sentindo bem o suficiente para tomar café da manhã fora de seu quarto. Mas o Duque responde, enfatizando que Zachary precisa suportar isso, já que ele foi aceito como sucessor do ducado. Ellie também fica irritada ao ouvir as perguntas do Duque, como sobre quanto tempo ela planeja ficar ao lado de Zachary, e se ela o achava desagradável. Se sentindo desconfortável, o menino olha para Ellie, desejando que ela não diga algo que ele não queira ouvir. A garota fica chateada com o Duque, então comenta sobre seu comportamento e assegura que Zachary não tem motivos para se preocupar. Ellie expressa sua decepção nas ações mesquinhas de Lord White, apesar de sua autoridade como governante da região norte como Duque do Império. Ela questiona sua responsabilidade paterna enviando seu filho a uma guerra perigosa, e o acusa de tentar manipulá-la para se distanciar de Zachary.
O Duque pergunta se ela está insatisfeita com ele, e Ellie confirma, reafirmando seu desejo de valorizar e respeitar seu marido. Ellie se pergunta se ele vai romper o noivado deles, e o Duque sorri enquanto comenta que aparentemente a filha de um Viscount vai lhe dar uma lição. Zachary expressa gratidão a Ellie por falar em seu nome, mas depois afirma que ele vai assumir a partir dali. O rapaz diz ao seu pai que está tudo bem se ele o chamar de monstro, mas maltratar Ellie, sua esposa, era inaceitável. O Duque diz que a trouxeram até ali apenas por uma questão de necessidade, mas acredita que ela não tem as qualificações para ser uma Racing White. Ele questiona como se espera dele aceitar alguém que foi enviado pela família imperial para espioná-los. Zachary responde, afirmando que ele é quem não tem as qualificações para ser o companheiro dela como herdeiro dos Racing White. Ele a reconhece como parte de sua família e então pede respeito por ela. O Duque pergunta se Zachary se lembra de quem lhe deu o seu nome. O garoto confirma que foi ele, seu pai, mas logo depois pergunta ao Duque para quem mais além dele, seu filho, ele poderia passar o nome dos Racing White. Ele lança um desafio a Zachary, e então se retira da mesa de jantar. Ellie perguntou a Zachary se ele estava bem e por que ele tinha confrontado o Duque, já que ela ainda estava bem. Zachary respondeu que aquilo foi culpa de seu pai, e também porque Ellie o defendeu. Ele falou de seu dever como marido em assegurar seu respeito e bem-estar, e com um sorriso, o garoto expressou seu desejo de valorizar a felicidade de Ellie, o que a fez corar. Envergonhada, Ellie disse que já que ele quer se expressar assim, ele deveria se recuperar rapidamente. Zachary ficou confuso, e ela completou que já que ele havia mencionado cuidar dela, ele deveria melhorar logo, uma declaração que trouxe um sorriso ao rosto do rapaz. Alguns dias depois, Zachary pergunta a Ellie se ela tinha gostado do quarto que ele preparou para ela. Ellie agradece, mas acha quase que exageradamente belo. Zachary queria que fosse ainda mais belo, mas Ellie sente que já estava perfeito. Ela expressa sua antecipação pelas flores de acha florescerem fora da janela, mencionando que são suas favoritas. Zachary fica surpreso que ela goste das flores de acha, ao que Ellie pergunta se ele não gostava delas. Zachary hesita, afirmando que não estava certo sobre o que pensava em relação às flores de acha, o símbolo do ducado. Ele admitiu que nunca tinha se interessado por elas antes, mas logo acrescentou que não acha que as odeie. Ellie mencionou que queria participar do festival de acha pelo menos uma vez, mas acreditava que seria difícil graças à sua estranha situação com o Duque. Ela ouviu dizer que o festival do Ducado era amplamente reconhecido por sua beleza, e poder não ir a deixou triste. Zachary imediatamente convida Ellie para ir ao festival juntos, e inicialmente, a garota se preocupa com a permissão do Duque, mas Zachary garante que ele permitirá que sua esposa participe. Ele pergunta se ela realmente quer ir, e Ellie confirma que sim. Com isso, eles decidem ir juntos, e Ellie expressa sua gratidão enquanto confessa que estava mesmo ansiosa pelo festival. No dia do festival, Ellie e Zachary viajam em uma carruagem e exploram o evento, enquanto observam as decorações do festival de dentro da carruagem. Ellie comenta que nunca pensou que poderia haver o festival de acha, percebendo todas as decorações sofisticadas. Ela também mencionou que as flores de acha eram apelidadas de flores da primavera, perguntando a Zachary se ele sabia disso. Zachary respondeu que não sabia, e Ellie o questionou se ele não estava sendo indiferente demais ao símbolo da sua família, se oferecendo para lhe ensinar a distinguir as flores de acha das cerejeiras. Zachary ficou surpreso com a revelação, já que não sabia que havia diferença entre elas. O comentário de Ellie fez com que ele realmente ficasse feliz, a achando fofa. Zachary sugere que eles façam uma pausa em um café antes de explorar o festival. A garota fica agradavelmente surpresa com a atmosfera do café, e elogia o rapaz por encontrar um lugar tão incrível, com Zachary internamente se sentindo aliviado por ter pedido recomendações à criada de Ellie. Os dois se sentam juntos tomando café, e Ellie continua elogiando o lugar, o achando realmente incrível. Zachary pensa consigo mesmo que Ellie provavelmente gosta de comidas doces. Ellie pergunta se ele não quer comer, e ele responde que não gostava de comidas doces. Mas a garota menciona como uma torta de noz pecan não é muito doce, então oferece a Zachary, lhe garantindo que era uma escolha segura. A situação surpreende Zachary, e Ellie lhe dá uma mordida de sua torta enquanto expressa sua gratidão, dizendo que se não tivesse se casado com ele, não teria experimentado um lugar como esse, a fazendo perceber que o casamento vale a pena. Esse pensamento o surpreende, e quando Ellie continua, ela menciona que inicialmente nunca pensou em se casar, já que era cansativo. Essa revelação entristece o garoto. Zachary responde nervoso, perguntando se ela se arrependia de ter se casado com ele. Quando ela expressa que era uma situação em que não tinha muita escolha, ele afirma que ela não teria se casado com ele em circunstâncias diferentes. Apesar das explicações de Ellie, Zachary permaneceu chateado, mas também mencionou que mesmo que ela se arrependesse, ele não tinha motivos para ficar chateado. Ellie refletiu, pensando sobre os sentimentos dele, era difícil ver ele tão desanimado.
Ela então explicou que não tinha a intenção de evitar completamente o casamento, mas enfatizou que seu marido cumprir certos critérios era importante para ela, por isso parecia cansativo. Quando Zachary perguntou sobre essas condições, ela listou várias qualidades como ser bonito, ter um bom físico, uma personalidade agradável e ser rico. Isso deixou Zachary muito pensativo, quando de repente ficou surpreso com sua afirmação de que atendia a todas essas condições. Ellie então se levantou e sugeriu que eles deveriam começar a ir. O jovem a parou e expressou seus sentimentos, afirmando que ela era uma pessoa muito preciosa para ele, prometendo ser o melhor marido possível. Em resposta, Ellie se emocionou e segurou sua mão, lhe garantindo que não a soltaria primeiro. Ela então o puxou brincando, dizendo que ele é sempre muito duro consigo mesmo, o encorajando a parar de se preocupar com coisas desnecessárias para que pudessem aproveitar o festival juntos. Enquanto passeavam pelo festival, Ellie e Zachary se divertiam bastante. Eles pararam em uma barraca de espetinhos de frango, onde Ellie pediu alguns. Zachary perguntou se ela ainda estava com fome, e Ellie respondeu que existia um estômago separado para lanches e outro para comida. Zachary perguntou se ela gostava dos espetinhos e Ellie respondeu que sim. Observando a felicidade dela, Zachary pensou consigo mesmo em como ela era a única que precisava ser feliz. Ellie, ao ver outro prato, sugere a Zachary que ele também deveria experimentar. Ela pergunta se parece saboroso, ao que Zachary responde com entusiasmo, dizendo que realmente parecia delicioso. Brincando, Ellie comenta que não esperava ver ele tão animado sobre aquele tipo de comida, sendo filho de um duque. Zachary explica que era porque essa comida era muito melhor do que a que eles tinham durante as guerras, o que surpreende Ellie. Ela o aconselha a não comer demais, e Zachary ri em resposta. Ellie e Zachary continuam a aproveitar o festival, passando o tempo juntos até o anoitecer. Eles se sentam em um banco e o rapaz expressa sua admiração. Ellie pergunta o que ele achou tão surpreendente, e ele menciona que todos parecem felizes, apesar de viverem em uma cidade governada pelo Duque Amaldiçoado. Ellie, segurando sua mão, diz que era graças a ele que todas essas pessoas podem ser felizes. Ele parece surpreso, perguntando como assim graças a ele. Ellie explica, dizendo que ele está os protegendo. Ellie então o tranquiliza, lhe dizendo para ele desconsiderar as coisas negativas que as pessoas dizem sobre ele. Ela acredita que ele não é um monstro, e Zachary fica perdido em seus pensamentos, percebendo de repente uma fragrância familiar. Ele reconhece o aroma como o das flores Asha, ligadas ao dragão prateado de inverno, um ancestral do Duque de Hessing White. Por muito tempo, foi essa fragrância que foi valorizada pelo lendário dragão prateado. Zachary também reflete sobre quão agradável é ter uma conversa casual com alguém como Ellie, sem ter que planejar suas palavras, notando a conexão especial que compartilhavam. Ele expressa seu desejo de passar outros festivais com Ellie nos próximos anos. A garota responde com um sorriso, concordando com sua proposta. Eles continuam andando e veem vários casais dançando juntos. Ellie os observa com um traço de tristeza, pois ela não pode participar, já que ainda não é adulta. Ela conta a Zachary que eles deveriam dançar juntos na próxima vez que viessem ao festival. De repente, Ellie sente dor por conta de seus novos sapatos, e Zachary rapidamente a levanta em seus braços. Ellie cora enquanto ele a carrega, e preocupado, Zachary percebe que seus pés estão cobertos de bolhas. A garota, se sentindo um pouco envergonhada, pede para ser colocada no chão, mas o rapaz insiste que ela precisa ver um médico. Ellie se preocupa com a atenção que estão recebendo dos espectadores, quando Zachary a coloca gentilmente em um banco e se oferece para comprar remédio. Ele expressa o desejo de levá-la com ele, mas Ellie recusa, com medo de chamar muita atenção. Ela o tranquiliza, dizendo que ficará bem sozinha. Zachary concorda, lhe dizendo para esperar apenas um pouco antes de sair. Mas quando Zachary retorna, ele não consegue mais encontrar Ellie, e começa a se preocupar. Ellie se encontrou cercada por várias pessoas enquanto Zachary está ausente. Ela fica com medo e pergunta quem são eles. Eles se oferecem para levá-la para casa, mas Ellie insiste que está esperando por alguém. Um deles agarra seu braço, fazendo Ellie gritar e exigir que a soltem. Mas outro capanga cobre sua boca, a impedindo de fazer mais barulho. Os bandidos discutem como podem conseguir um alto resgate por Ellie, já que ela parece ser uma nobre, e por ser atraente. Ellie fica ainda mais assustada percebendo o perigo em que estava, pensando que não pode ser pega assim. Mais tarde, os encrenqueiros levam Ellie à força, a fazendo perder um sapato no processo. Agora, quando Zachary não encontra Ellie onde a deixou, ele fica cada vez mais preocupado, a procurando freneticamente. Ele pergunta às pessoas sobre o paradeiro de Ellie e onde ela poderia estar, mas não obtém respostas. Eventualmente ele chega ao local onde Ellie foi levada, e ao ver o lugar, ele reconhece o sapato de Ellie. Zachary, agarrando desesperadamente o sapato dela, tenta usar seus poderes para localizar Ellie e descobrir onde ela está. Enquanto isso, os encrenqueiros continuam a assediar Ellie, discutindo quanto resgate deveriam pedir.
Chorando, Ellie fica sobrecarregada, se perguntando o que deveria fazer. Mas justamente nesse momento, Zachary chega ao local à procura de Ellie. Ao ver Zachary, um dos encrenqueiros pergunta quem ele é. Com lágrimas nos olhos, Zachary fica emocionado ao ver Ellie. Ela também se acalma um pouco quando vê o rapaz. De repente, os poderes de Zachary começam a despertar, já que emoções intensas desencadeiam a magia do inverno dentro dele. Ele percebe que se descontrolar ali poderia causar uma destruição generalizada, então, tenta manter sua compostura. Zachary pede desculpas por estar atrasado e menciona que não demorará muito. Acontece que todos, incluindo os cavaleiros, sua mãe e seu pai, temiam e desprezavam seu poder monstruoso. De repente ele diz a Ellie para fechar os olhos por um momento. O bandido questiona suas ações, mas Ellie obedece e fecha os olhos. Zachary usa seus poderes para intimidar os homens, mas não consegue evitar em se sentir enfurecido pelas ações em relação a Ellie. Apesar de sua raiva, ele tenta se acalmar. Os bandidos tentam resistir aos seus poderes, mas falham, e um por um, começam a cair. Um deles exclama que Zachary é um monstro. E em uma tentativa desesperada de lhe intimidar, ele coloca uma adaga afiada contra a garganta de Ellie. Em resposta, Zachary usa seus poderes enquanto levanta seu dedo, enviando um encrenqueiro voando para longe de Ellie. Infelizmente, Ellie fica com um pequeno arranhão na bochecha por causa do incidente. Os homens restantes, com medo dos poderes de Zachary, pedem desculpas e suplicam por sua misericórdia. Ainda irritado com as ações deles, o garoto expressa que admitir os erros não conserta tudo, pois eles tocaram em algo que não deveriam. Ele usa seus poderes para dar fim aos encrenqueiros, mas fica preocupado que nesse ritmo a cidade possa ser destruída. Ellie tenta consolá-lo, o incentivando a relaxar. Zachary reflete sobre suas ações, questionando sua humanidade e se ele não era realmente um monstro. Ellie o tranquiliza, dizendo que não foi culpa dele, e mesmo assim, ela sempre o apoiará. Ela adiciona alguns elogios em tom mais leve, falando que ele não era um monstro. Zachary, ao ouvir as palavras de Ellie, luta para conter suas lágrimas. Ele nota como as poderosas emoções dentro dele diminuíram de repente. Ellie verifica se ele se acalmou um pouco, o que ele responde que sim. Ainda de olhos fechados e tremendo, Ellie percebe o cheiro de sangue e se pergunta se havia vítimas. Zachary pergunta se ela está assustada, mas ela o tranquiliza dizendo que não tem medo dele, apenas não está acostumada com a situação. Ela percebe que havia uma lâmina perto de seu pescoço, tornando a seriedade da situação ainda mais palpável. Zachary pede desculpas, expressando arrependimento por revelar algo que ele não queria que ela visse. Ellie pensa em tranquilizá-lo sobre o seu bem-estar, mas naquele momento, ela de repente tem dificuldade para respirar direito. Vendo a condição de Ellie, Zachary reconhece os sinais de hiperventilação, parecido ao que os soldados experimentam em sua primeira batalha. Ele a incentiva gentilmente a respirar fundo e a expirar. Zachary pede desculpas por causar aquela angústia a Ellie, e a beija para oferecer conforto. Depois os dois se sentem envergonhados, e Zachary pergunta se ela está bem. Ele a guia com ternura, pedindo que ela não abra os olhos ainda, até que eles vão para o lado de fora e ele finalmente permite que ela abra os olhos. Sem olhar para trás, Ellie abre os olhos e tenta caminhar, mas a dor a faz gritar. Zachary a levanta gentilmente. Ellie o agradece por salvá-la, mas Zachary responde questionando sua gratidão, afirmando que se ele não tivesse a deixado lá, nada disso teria acontecido em primeiro lugar. Ellie, se sentindo arrependida, reconhece que tinha prometido esperar por ele, mas admite que deveria ter sido mais cautelosa. Ela implora Zachary para voltarem juntos para casa, e isso toca o garoto, que pensou que Ellie poderia odiá-lo. Mas Ellie, enxugando suas lágrimas, o conforta dizendo que estava tudo bem. Zachary menciona que pode sentir a fragrância das flores de acha em Ellie. E ela explica que era porque as flores de acha tinham florescido. No entanto, Zachary esclarece que ele quis dizer que podia sentir a fragrância das flores de acha especificamente nela. Ellie pergunta se ele tinha certeza disso, e ele confirma sua certeza. Ellie então concorda, aceitando que esse deve ser o caso. Logo depois, os dois observam a neve caindo, e Ellie expressa admiração por sua beleza. No dia seguinte, o Duque repreende Zachary, afirmando que já sabia sobre Zachary ser um monstro. Ellie também estava presente durante essa conversa, e o Duque continuou a mencionar que já sabia daquele temperamento lamentável e falho de Zachary. O Duque questionou as ações dele, perguntando se ele tinha perdido sua sanidade e achava que era necessário confirmar sua natureza de monstro daquele jeito, especialmente na presença da garota que ele tanto ama, se referindo a Ellie como sua esposa. Zachary ponderou que quando está sozinho, está acostumado a suportar críticas e comentários depreciativos. Mas ele reconheceu o apoio de Ellie, a aceitação de sua magia do gelo e o convite dela para voltarem juntos para casa. Isso lhe deu a motivação de enfrentar suas habilidades e o rótulo de ser um monstro. Ele resolveu não fugir mais,
e expressou determinação para desafiar tanto sua magia quanto o estigma social que o cercava. Zachary admitiu confiantemente seu erro a seu pai, reconhecendo o perigo da situação e expressando sua intenção de pensar sobre isso. O Duque respondeu com ceticismo, questionando se apenas a autorreflexão poderia resolver o assunto. Zachary explicou que no passado, ele poderia concordar com o ponto de vista de seu pai, mas acreditava que a quantidade de magia que tinha usado na ocasião não representaria uma ameaça para o norte. O Duque expressou preocupações sobre o monstro interior de seu filho potencialmente causando sua fúria, e questionou se Zachary estava ciente disso. Em resposta, Zachary admitiu a possibilidade, mas também apontou que sua natureza monstruosa poderia ser graças à linhagem passada por seu pai, Hessen White. Ao ouvir as palavras de seu filho, o Duque ficou tão enfurecido que gritou com ele, expressando sua raiva pela perda de quem ele tanto amava. Ele avançou contra Zachary com socos e chutes, deixando Ellie profundamente espantada, a fazendo chorar com a situação. Em resposta à violência, Zachary conseguiu segurar a mão do Duque, se impedindo de ser ainda mais atacado. Surpreso, o Duque perguntou a ele o significado de suas ações. Zachary afirmou firmemente que isso acabava aqui, indicando que não toleraria mais a violência de seu pai. O Duque ficou ainda mais furioso, e disse que Zachary estava agindo pela emoção. No meio do confronto, Ellie intervém, segurando a mão do Duque e implorando para ele parar. Ao encontrar Ellie, a ira do Duque diminui, já que memórias de sua falecida esposa vêm à sua mente. Ellie se dirige ao Duque, explicando que Zachary agiu para salvá-la, e se oferece para assumir a culpa e o castigo. Zachary interrompe, perguntando o que ela estava fazendo, mas Ellie insiste que está tudo bem. Zachary abraça e a tranquiliza, dizendo que ela não tem culpa, então não deve ser punida e nem pedir desculpas. Ao testemunhar a raiva de Zachary, o Duque é lembrado de sua falecida esposa Adele, vendo certa semelhança em Ellie. Em seus pensamentos, ele se pergunta sobre a influência de Adele nele. Ellie incentiva Zachary a sair, o tranquilizando de que ela está realmente bem. Zachary hesita, fazendo Ellie considerar pedir perdão para protegê-lo dos danos. Quando Ellie se vira para o Duque para se desculpar, ela tenta pedir desculpas, mas o Duque intervém, a impedindo de prosseguir com o pedido. De repente o Duque tem uma memória de Adele tentando comunicar uma mensagem. Em sua lembrança, ela afirma que Theron deveria entender que ela nunca poderia amá-lo. Em resposta, o Duque pronuncia suavemente o nome Adelaide, pensando em sua falecida esposa. Zachary rapidamente assume a culpa, dizendo que tudo é culpa dele e que Ellie não está envolvida. Apesar da preocupação de Ellie, ele insiste que fará o que for necessário para protegê-la, mesmo que isso signifique usar seus poderes. O Duque responde com raiva, e Zachary expressa seu entendimento, reconhecendo que seu pai perdeu alguém por causa dele, e por isso ele suportou os abusos de seu pai por tanto tempo, acreditando que essa era a única forma de se redimir, já que seu pai sofreu tanto por causa dele. Ele fala sobre Ellie ser seu mundo agora, assim como seu pai que tinha alguém no passado. No entanto, hoje ele testemunhou muitas pessoas felizes, percebendo que a razão para sua felicidade era seu papel de proteger sua terra, reconhecendo que seu poder pode ser útil. Zachary declara que não quer mais viver como um monstro, e deseja usar suas habilidades para proteger e fazer as pessoas felizes. Zachary reforça seus dois papéis, como o futuro Senhor do Norte, responsável por proteger o povo, e como um marido determinado a guardar sua amada esposa, Ellie. As batalhas que ele travaria de agora em diante não seriam sobre pagar pelos pecados passados, mas sim sobre cumprir suas responsabilidades. Zachary também afirma que hoje marcaria o fim de sua tolerância aos abusos de seu pai, e motivado por seu desejo de impedir Ellie de ficar triste. Nesse momento, o Duque penaliza Zachary com uma semana de prisão por suas ações, e bastante surpreso, Zachary aceita a ordem com respeito. O Duque então lhes concede permissão para sair. Quando estão sozinhos, Ellie fica emocionada e abraça Zachary com força, se culpando pelos acontecimentos. Ela acredita que se não fosse por ela, Zachary não teria que usar sua magia e nem enfrentar o castigo de seu pai. Mas Zachary a consola, expressando alívio pelo fato dela não ter sido punida, e agradece sinceramente pelo apoio dela. Ellie pergunta por que ele estava grato, quando na verdade, ele que sofreu por ela. Zachary explica que está grato porque pela primeira vez, alguém estava ao seu lado, e graças a Ellie, ele pôde afirmar ao seu pai que ele não é um monstro. Ele enfatiza que Ellie é um milagre em sua vida, e que ela o salvou. Esse momento fortalece o vínculo deles, e durante a semana de prisão de Zachary, Ellie o visitou todos os dias em seu quarto. Em uma conversa, Ellie informa Zachary que lidam com todos os bandidos do território. Zachary expressou que também tinha a intenção de cuidar deles assim que sua punição terminasse. Brincando, Ellie aponta sua tendência a trabalhar demais, apesar de suas alegações de não ser um viciado em trabalho. Zachary diz que graças aos bandidos, ela acabou em perigo, mas Ellie minimiza a situação, enfatizando a necessidade de lidar com eles pela segurança do território. Zachary deseja que o tempo passe mais rápido,
e quando Ellie pergunta o porquê, ele explica que uma vez que se torne adulto e assuma o título de duque, estará melhor equipado para mantê-la segura. 3 anos se passaram, e agora Ellie logo terá 17 anos, enquanto Zachary completará 19 depois do inverno, e durante esse tempo, uma paz delicada se estabeleceu. Assistindo a Zachary em uma luta de espadas, Ellie o reconhece e elogia sua performance. Zachary vence a luta e seu oponente o reconhece como o jovem duque. Por sua vez, Zachary elogia seu oponente, Sir Podin. Depois da luta, Ellie parabeniza Zachary, expressando sua admiração por suas habilidades. Zachary logo percebe sua presença e também a reconhece. Ellie presenteia os cavaleiros enquanto pergunta sobre seu bem-estar, e quando Zachary percebe que ela está com frio, ele pergunta por que ela estava ali ao ar livre. Ellie afirma com confiança que está ali para apoiar seu marido, o que faz o jovem corar. Os cavaleiros brincam com ele sobre seu rosto vermelho, comentando como até o renomado guerreiro do norte pode ficar constrangido. Zachary responde brincando, dizendo para todos ficarem quietos. Ele segura a mão de Ellie e sugere que eles saiam dali. Ellie tenta animá-lo mencionando que comer algo doce pode melhorar seu humor, mas ele questiona por que ela continuava dando lanches aos cavaleiros. Ellie explica que ela quer manter boas relações com os cavaleiros por causa dele, mas ele expressa sua preocupação com as intenções deles, mencionando ocasiões em que alguns dos cavaleiros olharam para Ellie com olhos maliciosos. Ela pergunta se agora ele estava em bons termos com os cavaleiros, com Zachary respondendo que eles ainda não são tão próximos assim. Ellie parece agradavelmente surpresa e pensa sobre como ele melhorou ao se expressar e mostrar mais suas expressões. Ela tem um momento de distração, se perguntando se estava quase babando de admiração. Ellie admira a beleza do castelo e expressa sua satisfação em estar com Zachary lá. Ela percebe a elegância duradoura do antigo castelo de White e o extenso território do duque, reconhecendo Zachary como seu herdeiro legítimo. Ellie reflete sobre como seu encontro com Zachary foi possibilitado pela intervenção da família imperial. De repente entra um cisco no olho de Ellie, e Zachary percebe, preocupado. Ele se oferece para verificar, e enquanto faz isso, ele pensa em como Ellie se tornou ainda mais bonita com o passar do tempo. O rapaz sopra gentilmente em seu olho para ajudar a remover o que a estava incomodando. Ellie confirma que o desconforto desapareceu e então comenta sobre como o tempo passou rapidamente, sugerindo que eles comecem a voltar. Zachary menciona seus planos de jantar com seu pai, mas admite que não quer ir. Apesar de sua relutância, Ellie aconselha que ele deveria ir. Ellie incentiva Zachary a se levantar e voltar, mencionando o prometido chocolate. Ele brinca, perguntando se Ellie pode segurar sua mão, e surpresa, ela responde que ele deveria agir conforme sua idade. Zachary lembra de que seu casamento não poderia mais ser anulado, e Ellie brinca, dizendo que se sente como se estivesse em um casamento falso. Enquanto continuavam caminhando juntos, Zachary e Ellie cumprimentaram o Duque White com uma reverência, e ele respondeu com um simples sim. 3 anos atrás, o incidente em que Zachary estava à beira de um ataque de fúria mudou a dinâmica entre eles. Mesmo que o Duque ainda faça comentários sarcásticos sobre Zachary ser um monstro, ele parou de ser violento com ele. Zachary também parou de buscar reconhecimento de seu pai, estabelecendo um limite entre eles. No entanto, a relação geral entre os três ainda permanece tensa. Ellie pensa sobre seu papel como intermediária entre os dois, reconhecendo que é uma melhoria em comparação ao primeiro jantar juntos. Ela lembra de quão tensa e ameaçadora era a atmosfera durante aquele primeiro jantar, ao ponto dela não conseguir comer. Durante esse jantar, Zachary pergunta se Ellie está sentindo frio, mas ela o garante que não. No entanto, o Duque logo chama um servo para adicionar mais lenha à lareira, mostrando consideração pelo conforto de Ellie. Ellie percebe essa mudança no comportamento do Duque, já que ele fala com ela de maneira muito mais gentil. Quando ele pergunta sobre a temperatura, Ellie o agradece educadamente pela sua preocupação. O Duque pensa sobre seu relacionamento com Adele, e se pergunta se eles poderiam ter tido um relacionamento como o de seu filho e Ellie. Então, ele chama a atenção de Zachary e expressa seu desejo de reprimir os bárbaros. Ellie, surpresa com aquilo, intervém e lembra o Duque que ele voltou da guerra não tem muito tempo, insinuando que talvez seja cedo demais para tomar tais decisões. Os bárbaros são grupos minoritários localizados fora do decreto do Duque. E historicamente eles sempre atacaram o ducado, e Zachary esteve envolvido em várias batalhas nos últimos 3 anos para defender seu território deles. Nos últimos anos, os bárbaros viram seus impostos reduzidos, e alguns deles expressaram um desejo de paz. Ellie contempla a situação, preocupada com o possível confronto entre os bárbaros e Zachary. Ela questiona por que Zachary tem que se envolver pessoalmente na batalha quando os cavaleiros já poderiam lidar com isso. O Duque reconhece isso, mas explica que os bárbaros do norte manifestaram suas preocupações, insinuando que pode haver razões mais específicas para o envolvimento de Zachary. Isso deixa Ellie pensativa. O plano da família imperial de criar uma divisão entre o Duque e seu sucessor, introduzindo uma companheira da família Blanchet, não saiu como planejado. Em vez disso,
parece ter fortalecido a relação pai-filho. A família imperial, que inicialmente buscava um resultado oposto, agora se vê incapaz de distanciar o Duque desta maneira. Ellie percebe que o Duque quer que ela mostre sinceridade em relação à família imperial, para melhorar suas chances de ganhar um título no futuro. Zachary pergunta desde quando eles começaram a se preocupar com a família imperial, ao que o Duque explicou, que enquanto a família Hessing-White tem direitos a um título, membros da família imperial podem reivindicar o trono a qualquer momento. Ele enfatiza que aqueles que têm alguém para proteger, às vezes, precisam ganhar sua posição. Ellie reconhece a situação e se sente responsável por isso, mas Zachary a tranquiliza dizendo que não era culpa dela. O Duque explica que a família imperial desconfia dos Hessing-White e quer criar oportunidades de problemas, já que lhes permitiria intervir. Acontece que o problema com os bárbaros coincidentemente se somou a isso, e a influência atual da família Hessing-White é bastante limitada. Ao mesmo tempo, Zachary apoia Ellie e diz para ela não se sentir pressionada. Vendo a tristeza de Ellie, Zachary também se sente abalado. Enquanto isso, um servo oferece chocolate, mas Ellie os recusa. Ellie foi ao jardim sem sua capa, apesar do tempo frio. Preocupado com ela, Zachary também vai ao jardim, e a encontra sentada em uma árvore. Ele pergunta quando ela chegou lá, e Ellie também pergunta quando que Zachary chegou. Ele logo a repreende por estar em uma situação perigosa, e quando ela diz que pode descer, ele diz para ela ficar por lá. Mas de repente ela perde o equilíbrio e cai da árvore. Felizmente, Zachary a pega a tempo. Ele pergunta a Ellie o que ela pretendia fazer, já que quase se machucou. Ellie pede desculpas e pergunta se ele estava preocupado com ela. Ele continua perguntando por que ela tinha subido na árvore, e Ellie explica que subiu para devolver um filhote de pássaro caído para o seu ninho. Ao perguntar quando ele a soltaria, Zachary responde brincando que não a deixaria ir por causa de sua escalada perigosa. Zachary senta Ellie no banco, e então pergunta por que ela parece tão desanimada, questionando se foi por algo que o pai deles mencionou durante o jantar. Um pouco triste, Ellie responde que seu humor vinha de suas ações. Confuso, o jovem Duque pede alguns esclarecimentos. Ellie explica que acreditava que suas ações estejam fazendo com que ele seja repetidamente levado ao campo de batalha, expressando suas desculpas pelo sofrimento que ele parecia suportar por causa dela. Zachary, enquanto a cobre com um cobertor, diz a Ellie que foi ela quem o salvou. Ele enfatiza que ele não é um monstro, mas sim que tem alguém que conta com ele. O jovem valorizava o fato de que ela foi a única que o viu como um ser humano e a valoriza profundamente, lhe pedindo para não se subestimar. Ellie, envergonhada, pensa consigo mesma que suas palavras não poderiam ter sido mais perfeitas. Ela então apoiou a cabeça no ombro dele, expressando sua felicidade em poder passar seu tempo juntos. Zack também respondeu positivamente, dizendo que sentia o mesmo sobre passar tempo com Ellie. Conforme o dia das preparações para a batalha se aproximava, o Duque encorajou Zachary e seu exército, o incentivando a vencer e voltar em segurança, o que todos os homens concordaram. Ellie deu um passo à frente e se dirigiu a Zachary pelo seu nome, expressando sua preocupação. Ela pediu que ele garantisse que nenhum mal lhe acontecesse, nem mesmo um fio de cabelo, garantindo que ficaria muito chateada se isso acontecesse. Zachary, ainda sorrindo, a tranquilizou, prometendo se proteger e logo depois a beijando na testa. Ellie fala para ele da presença das muitas pessoas, ficando envergonhada. Zachary percebeu que a separação de um mês se aproximava, e então se despediu. A jovem segurou a mão dele firmemente, hesitando em soltar. Enquanto ela observava seu marido se afastar, o Duque notou e chamou por Ellie, com ela se virando e confirmando sua resposta. O Duque então explicou a Ellie que estava considerando a necessidade de alguém para fornecer a ela uma educação. Confusa, Ellie perguntou sobre essa educação, ao que o Duque esclareceu que não tinha muito a aprender para administrar os assuntos internos da casa do Ducado. Ellie refletiu sobre isso, percebendo que finalmente o Duque a via como a anfitriã da família. No entanto, o Duque apresentou uma complicação: a família imperial recomendou a Condessa Lauren para ser a professora de Ellie. Intrigada, Ellie perguntou sobre a Condessa, e o Duque informou que ela é a tia de Zachary, e também ocupava uma posição significativa no clã de sua falecida esposa. O Duque também mencionou que a Casa Lauren expressou sua intenção de ganhar favor com a família imperial. Ele refletiu sobre o interesse do Duque de Lauren em sua irmã, sugerindo que sua irmã também poderia encontrar felicidade ao se casar com ele. Ele mencionou que somente após seu casamento que ele percebeu que ela já tinha um noivo, e que o amava profundamente. Ele notou a ascensão e status da Condessa Lauren dentro da família imperial graças a esse casamento. Por fim, ele expressou sua crença na capacidade de Ellie em cumprir seu papel como esposa do novo Duque. E em resposta, Ellie graciosamente reconheceu sua compreensão de suas responsabilidades, agradecendo ao sogro. Ellie refletiu sobre a oportunidade apresentada por ele, reconhecendo isso como uma chance de transição de seu papel anterior como uma mulher comum, para então se preparar para seu futuro como a próxima esposa do Duque de Hessing-White.
Essa transformação exigiria dela habilidades em gerir os assuntos internos, e Ellie se lembrou da importância de não ser influenciada pela educação do supervisor designado pela família imperial. De repente, Mar informou Ellie que a Condessa Lauren tinha vindo lhe visitar, e em resposta, Ellie questionou o momento da visita da Condessa, se perguntando se ela tinha chegado durante a hora da refeição de propósito. Ellie notou que a Condessa provavelmente queria que ela parasse de comer e a cumprimentasse pessoalmente. Apesar da motivação infantil, ela lembrou a si mesma de manter a devida etiqueta, e decidiu ir encontrar a Condessa e vê-la cara a cara. Vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo dívida de casamento.